Senhor, nós mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos, ó Senhor Deus, que a Tua palavra está sendo direcionada ao Seu povo e por meio da Sua sabedoria, da Sua graça e do Seu poder, ó Pai, está sendo aplicada ao coração de cada um. Que possamos entender como é precioso e importante esse momento, Pai, que Deus fala com o Seu povo, Pai, através da Sua palavra. Que possamos desejar isso, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que possamos orar por aqueles que pregam e pedir para que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando graça sobre graça, para que eles possam trazer a Sua palavra, Senhor Deus, com autoridade, Pai. Possam viver também essa palavra, Pai. Que o Teu povo possa ser impactado por ela e possa perceber que a coisa mais importante da sua vida é ouvir a voz de Deus assentado aos seus pés. E é esse momento, Pai, que temos aqui, que o Senhor fala ao coração do seu povo. Fica conosco, Pai. Supre as nossas imperfeições e abençoa, Pai, a Tua igreja, apesar de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, verso 5. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de conscientizar os irmãos da importância do dia do Senhor, no que tange também e essencialmente a pregação da palavra. É lamentável porque nós fomos influenciados por determinados movimentos evangélicos, neo-evangélicos, tá? Que olham a Escritura de forma extremamente pragmática. Eu não sei se é o caso de muitos de nós aqui, né? É lógico que quando nós estamos vindo para a igreja, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Muitas vezes nós estamos passando por determinadas coisas específicas e esperamos que especificamente a palavra se volte para aquele tema. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós podemos ter esperança e certeza quando algum problema de saúde ou problema pessoal, tentações e dificuldades, nós podemos ter esperança quando aqui a palavra de Deus vai falar sobre a majestade de Cristo, ou sobre os seus milagres, ou sobre a sua pessoa, e não necessariamente toque naquilo que você acha que precisa ouvir. Isso é pragmatismo. Porque em meio a grandes doutrinas, a ensinamentos vastos a respeito de muitas coisas que falam de Deus, essas coisas, elas servem para nos dar confiança, para gerar fé e para suprir a nossa alma. É muito semelhante a uma escola guardada às devidas proporções, em que você vai e estuda várias matérias, e essas matérias às vezes só começam a fazer sentido 2, 3, 4 anos depois. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus está sendo falada, Deus está falando à igreja. Aquele conhecimento, aquela temática que está sendo trazida é extremamente importante para a sua vida. Não somente para o problema que você está vivendo hoje, mas para tudo e todas as coisas que você passa nesse mundo por causa do pecado.
Provérbios capítulo 15, 16, verso 5. E farei a leitura de toda essa subunidade. Vai até o verso 9, né? Eu vou até o verso 7, o verso 8 e o verso 9 é a conclusão dessa subunidade que fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor, todo arrogante coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Na exposição passada, ou seja, no verso 4, nós vimos que todas as coisas, ou seja, as ações boas ou más dos homens, serão sempre empregadas para o seu devido destino determinado por Deus. Sendo assim, até mesmo o perverso está entesourando para si juízo e cumprindo os propósitos de Deus com seus atos para a sua própria destruição. E dessa forma, Deus demonstra sua ira e dá conhecimento do seu furor por meio de vasos preparados para a destruição, revelando por outro lado também as riquezas da sua glória em vasos preparados, vasos de misericórdias, que para a glória preparou de antemão. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 9, o que o Senhor fala a nós. O tema da sabedoria divina e responsabilidade do homem continua nesses versos. E mais especificamente os versos de 4 a 7 vão tratar da moralidade do Senhor e da responsabilidade final do homem. O verso 5, ele dá continuidade a essa temática quando diz: abominável ao Senhor todo arrogante coração, é evidente que não ficará impune. E dentro dessa estrutura, o perverso do verso 4 é definido nesse verso como arrogante de coração. Essa é mais uma qualidade, vamos dizer assim, né? Um pecado do homem perverso. O homem perverso, ele tem um coração arrogante. E o verso 4 fala no dia da calamidade, e esse dia da calamidade, né, ele é identificado no verso 5 como um tempo de punição. É evidente que não ficará impune. Os versos 4 e 5, eles estão muito relacionados, não somente por essas expressões, mas também pela expressão, pela palavra, que é uma palavra-chave, todo, arrogante, e todas as coisas, contribuindo assim para ligar essa estrutura temática no desenvolvimento daquilo que o poeta sagrado está querendo nos dizer. Então, dentro dessa estrutura, nos versos 5 a 7, a palavra abominação vai ser o contrário oposto que nós vamos ver no 7, que significa agradável, ou aquilo que se compraz, sendo o caminho dos homens, agradável ao Senhor. Então essas palavras ali, elas vão fazer uma oposição entre elas, e é muito interessante, porque lá em Provérbios capítulo 11, verso 1, essa relação também é feita. Aquilo que é abominação ao Senhor não pode gerar o prazer nele, né? É completamente o contrário. Diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas peso justo é o seu prazer. E é muito interessante quando o poeta sagrado ele usa essas expressões tão contraditórias, e qual a impressão que ele quer dar? Ele quer gerar, aqui na perspectiva de Salomão com relação ao seu filho, um entendimento que ele precisa fugir dessas coisas se ele quer agradar ao Senhor.
Esses versos, ou seja, os versos de 5 a 7, agora essa segunda parte vai se voltar para o final dessa estrutura, vão se referir à sensibilidade moral do Senhor, em que os perversos serão castigados, no verso 5, e os retos vão triunfar sobre eles, como você vai perceber no verso 7. E o verso 6 garante que o pecado passado pode ser expiado e que o pecado futuro pode ser evitado, adotando-se o temor do Senhor e assim encontrando o favor divino. E é muito interessante, porque nós vamos ver isso na exposição, quando o Senhor fala na sua palavra sobre juízo e condena o pecado e o pecador, logo após isso, ele apresenta a sua graça. E ele mostra como o homem pode fugir da ira e da condenação de Deus. É o que nós vamos ver, estamos vendo aqui. Bruce Waltke, que ele é um autor que eu sigo nessa exposição, seria o texto, vamos dizer assim, básico, principal, né, fora a escritura. Ele faz uma tradução muito interessante, mais literal, que fica assim: uma abominação ao Senhor é todo aquele que é arrogante. Estejas certo disso. Essa pessoa não ficará impune. É isso que esse verso 5 está nos mostrando. Essa tradução de Bruce Waltke, ela apresenta uma maior contundência, mostrando de forma muito mais clara, vamos dizer assim, Deus executando, certamente executando o juízo na vida do ímpio. Nós pararmos para olhar aqui o verso 5, abominável ao Senhor todo arrogante coração, é evidente que não ficará impune. Nós vamos ver que esse verso vai nos dizer que a humanidade participa com Deus no desenvolvimento da história, mas que Deus estabelece somente aquilo que é puro e elimina o que é desprezível aos olhos dos homens. Significa dizer que o homem está vivendo, está agindo, está praticando, mas Deus é o Senhor da história. Diante da sua soberania, independente das ações dos homens, o propósito de Deus está sendo executado. Seja para juízo do homem, seja para a sua salvação. A glória de Deus está sendo manifestada, tanto de uma forma quanto de outra. Veja que a segunda parte do versículo 5 é evidente que não ficará impune, e você vai perceber que é uma repetição de Provérbios capítulo 11, verso 21, que diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. E quando nós olhamos isso aqui, nós às vezes gostamos de questionar determinadas coisas, mas para que a justiça se estabeleça nesse mundo, o mal tem que se manifestar. Porque nós estamos num mundo de pecado. Perceba aqui, ainda nesse verso, na sua primeira parte, abominável ao Senhor todo arrogante coração, que é semelhante a Provérbios capítulo 11, verso 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Uma vez que os perversos ou arrogantes são abominação para o Senhor vai se livrar deles. E é muito interessante a gente perceber o que significa abominação. Ele diz que é abominável, ao Senhor. O que é uma abominação? A palavra no original dá a ideia de algo que se sente nojo, de algo que se detesta e se rejeita. Essa rejeição ela pode ser por motivos físicos, rituais ou éticos. Os perversos são abominação por causa das coisas que praticam, da forma como vivem. Por isso, e esse é um tema que eu vou desenvolver essa noite,
Jamais um crente pode ter inveja da vida do homem perverso. É isso que o Salmo 73 vai falar. E apesar de eu já ter pregado aqui esse texto, fazendo essa leitura, sendo motivado por ela também, não só por ela, mas por ela também, me senti afeito a pregar sobre o Salmo 73. O Salmo 73 vai falar exclusivamente sobre isso. Sobre a atitude, a nossa atitude, de muitas vezes olhar para o mundo e invejar o mundo. Mas percebam o que a Escritura está dizendo. Ela está dizendo que Deus tem nojo, Deus detesta, Deus rejeita os perversos por causa da forma como eles vivem, por causa das coisas que praticam. Essas coisas são repulsivas a Deus e são colocadas sobre o juízo divino. Abra aí Levíticos capítulo 18, versos 22 a 30. E uma delas aqui, muito clara aqui, é o homossexualismo. Veja, e outras que são descritas aqui, que são abominações, coisas que são detestáveis, e que até para os homens, essas coisas são vistas dessa forma. Veja aí, Levítico capítulo 18, verso 22 a 30. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Ou seja, é repulsivo, é nojento diante de Deus. É odioso diante de Deus. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão, é abominação, é detestável, é desprezível diante de Deus. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem quem peregrina entre vós. Perceba que a palavra de Deus está sendo direcionada para o seu povo. E por quê? Porque havia a possibilidade de, se eles não andarem nos estatutos e mandamentos do Senhor, praticarem as mesmas abominações. Verso 27, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, e nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-as contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizeram alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometeram serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam entre vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essas coisas Deus odeia, Deus detesta, Deus tem nojo. E esses homens receberão o juízo por causa disso. Mas não é só isso, não. A idolatria também era vista como algo abominável, detestável, nojento, porque perverte a adoração ao verdadeiro Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 25, a palavra de Deus vai dizer assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para si, para que te não se enlace neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Todo pecado, por causa da santidade de Deus, é detestável a Ele. Mas existem alguns pecados que são mais detestáveis ainda. Pelo grau de vileza,
pelo grau de maldade, para com quem é afetado ou praticado, essas coisas tornam o pecado mais odioso diante de Deus. Essas práticas ilícitas, sexuais ilícitas, essas corrupções, essas depravações sexuais, a idolatria, mas não só isso, sacrifícios humanos também entram nessa lista de coisas abomináveis, de coisas detestáveis, que estão dentro do coração e que o arrogante coração pratica. Deuteronômio capítulo 12, verso 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Mas não só isso, não é só depravações sexuais, não é só idolatria, sacrifícios humanos, mas o ocultismo também é abominação, é nojento, é reprovável, é detestável diante de Deus. Envolver-se com ocultismo e também transações desonestas. É engraçado, porque eu estava pensando sobre isso, né? A gente olha esses pecados que estão sendo classificados aqui, né? Você vê a podridão do homem, o distanciamento de Deus. Aí, a gente vai ver aqui, ele vai começar a falar sobre isso, sobre essas abominações, aí daqui a pouco cai. Ao nosso ver, né? Cai essa intensidade. Depravações sexuais, idolatria, sacrifícios humanos, ocultismo, feitiçaria, aí daqui a pouco, transações honestas. No nosso conceito isso caiu, né? Mas no conceito de Deus, está tudo na mesma linha. É tudo a mesma coisa. E por quê? Porque pecado é pecado diante de Deus. Mas existem alguns pecados que são mais detestáveis do que outros. A nossa confissão de fé fala sobre isso. Catecismo Maior, melhor dizendo. Por causa de quem se pratica, ou contra quem se pratica, ou que realmente aquele pecado demonstra de um total afastamento, uma total ausência do temor a Deus. Ou de qualquer sensibilidade religiosa que você possa ter com relação à divindade. Veja o que Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 14 vai dizer. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, ou quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Abra Deuteronômio capítulo 25, verso de 13 a 16. Veja o que a Escritura vai dizer. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça.
Perceba que atos semelhantes a esses aqui citados, certamente, ou seja, sem sombra de dúvida, trariam a ira de Deus sobre aqueles que a cometessem, porque são abominação ao Senhor, e a Escritura está dizendo que aquele homem que é arrogante de coração, que é orgulhoso, é colocado no mesmo nível. No mesmo nível do depravado sexual, do mesmo nível do idólatra, do mesmo nível daquele que sacrifica os seus filhos a ídolos. E não é a primeira vez na Escritura que nós vemos isso. Porque muitas vezes o nosso pecado é cheirosinho e limpinho para nós. Mas é pecado da mesma forma e às vezes mostra mais crueldade e inimizade contra Deus do que depravações sexuais, idolatria, sacrifício de filhos a ídolos mortos. E esse era o comportamento de Saul. Quando você olha e lê a história de Saul, principalmente lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, ele parece bonitinho, cheirosinho e limpinho. Mas o profeta diz para ele o quê? Diz que a rebelião dele em não obedecer ao Senhor é como pecado e feitiçaria. E a sua obstinação em fazer a sua vontade e não a vontade de Deus é como culto a ídolos. O arrogante e o soberbo, que são a mesma coisa, são considerados abominação ao Senhor. Por isso o seu juízo não tarda. E esses homens que são arrogantes e soberbos, eles são implacáveis no seu juízo. Não têm misericórdia, são destituídos de graça. E aquele que é Senhor de todas as coisas é o juiz. É aquele que estará diante do inferno e as pessoas estarão sofrendo diante do Cordeiro. É aquele que dispensa graça e misericórdia a pessoas como nós, como eu e você, miseráveis pecadores. Por isso o juízo de Deus não tarda. É interessante nós percebermos o que essa palavra arrogante no original significa. Essa é uma palavra que é derivada de um verbo da mesma raiz, que literalmente significa ser alto e exaltado. O uso dessa palavra de forma negativa, quando se refere à arrogância ou orgulho, está sempre relacionado na Escritura ao corpo humano para denotar essa arrogância. E é muito interessante que as línguas antigas elas eram muito expressivas, porque elas traduziam determinados sentimentos ou criavam-se determinadas palavras, demonstrando às vezes o estado físico do homem. Por isso, no caso da arrogância, ou da soberba, ou da altivez, ela estará sempre relacionada à parte do corpo do homem, para denotar, para demonstrar fisicamente arrogância. E o que seria arrogância? O caráter de alguém que se acha superior e assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Um orgulho ostensivo e altivez. E nós sempre, como seres humanos, temos alguma coisa em nós que foi dada por Deus. É por isso que Paulo, quando fala aos Coríntios lá, né, porque era uma guerra, né, de quem queria ser mais sábio, mais inteligente, porque ele fala assim, vocês falam e agem como se essas coisas tivessem origem em vocês. A sabedoria, o conhecimento que nós temos, não tem origem em nós. Nós éramos bonecos de barro. Esses são atributos divinos. Sabedoria, inteligência, capacidade, habilidade são atributos divinos que nos foram dados na criação.
Então nós não temos que nos orgulhar de forma a desprezar uma pessoa porque eu tenho uma determinada competência ou porque eu ajo dessa forma na minha vida cristã e o irmãozinho não é ou não faz, e aí eu me sinto superior. E essa atitude de orgulho, ela é caracterizada como uma falta total de misericórdia. É assim que Deus vê quando nós agimos dessa forma. Total falta de misericórdia. E Deus, Ele se incomoda. Ele abomina um homem nascido em pecado, foi alcançado pela graça de Deus, ou supostamente foi, e que age dessa forma. Orgulhoso, arrogante, é o caráter de alguém que se acha superior e assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. O orgulho ostensivo, uma altivez. Não é porque eu tenho uma qualificação ou porque eu entendo determinadas coisas da forma como entendo que eu vou desprezar ou desconsiderar, humilhar aqueles que ainda não chegaram aonde eu cheguei. E nessa descrição nós temos ali na Escritura, né, essa expressão relacionada com o coração. Eu não vou saber expressar todas elas, que são extremamente culturais, né? Como, por exemplo, no latim, uma palavra para arrogante, eu acho que no hebraico tem também, é a pessoa que tem o nariz para cima, né? Mostrando o desprezo por alguém. Então esse arrogante pode ser descrito como altivo de coração, um coração alto demais, seria isso. Para nós, às vezes pode não fazer muito sentido, O coração é a fonte dos nossos sentimentos, figuradamente falando, como é a fonte também de todo o pecado da vida do homem. Um coração alto demais. Ezequiel capítulo 28, verso 2 e 17, esse texto é muito interessante. Ele vai dizer assim, abra aí, Ezequiel 28, 2 e 17. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. É interessante aqui, porque nós temos aí essa altivez de coração demonstrada por alguém que tem poder. Então ele tem poder, ele acha que o poder que ele tem está sobre a sua mão e ele pode determinar o que quiser sobre aqueles que estão debaixo da sua direção ou estão na sua submissão. Esse é um coração elevado. Mas ele diz, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e nem és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ou seja, ele era belo demais, e então ele se encheu, né? Tem uma outra expressão em latim também, que chama o orgulho de enche-me, ele se encheu, elevou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. O arrogante é aquele que tem um coração inchado, que acha que está acima de Deus. Por mais que ele não diga literalmente, ele age dessa forma. Porque tudo que ele faz a partir de si mesmo. Ele despreza a lei de Deus e despreza a lei dos homens.
Mas ele também é chamado porque ele tem um olhar altivo. Olhar alto, literalmente. Salmo 131, verso 1. Ele diz assim: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. É aquela pessoa que olha do alto, lá de cima, assim. É interessante porque assim mesmo, muitas vezes, nós demonstramos o nosso orgulho, a soberba que existe no nosso coração. Veja Provérbios 21, verso 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. É muito interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 12, porque ele vai dizer assim que nós não devemos oferecer os nossos membros como instrumento de pecado, porque o pecado se manifesta por meio do nosso corpo. E é interessante porque é essa mesma perspectiva aqui, demonstrar por meio do olhar a soberba e a arrogância que existe no coração do homem. Aí ele olha por cima e não vê ninguém. Só ele, essa é a ideia. Veja o que Isaías capítulo 2, verso 11 vai dizer. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E por mais que ele esteja falando aqui, numa imagem do último dia, ele se refere à ação de Deus na história. Como foi com os reis que nós conhecemos da história, como Nabucodonosor, Belsazar, Dário, os imperadores romanos. E todos os impérios que surgiram e que os homens se colocaram acima de Deus e achavam que eram Deus e que poderiam confrontar o próprio Deus, eles caíram num determinado momento. E caíram por quê? Porque o Senhor abate aqueles que são altivos e orgulhosos do coração. É por isso, meu irmão, que muitas vezes você passa vergonha na sua vida. Porque Deus te ama e você tem um coração orgulhoso e Ele quer tirar esse coração orgulhoso de você. E como é que Ele tira esse coração orgulhoso? Colocando você no seu lugar. Essa expressão também pode vincular a altivez, o orgulho ao espírito, né? Provérbios 16, 18 seria a alma, né? Espírito aqui seria a alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Todas essas expressões de linguagem apontam para parte do corpo que tendem a dar ideia de um modo expressivo de alguém que supostamente se sente superior, moral, intelectual, social ou de comportamento com relação a essa pessoa, e por isso ela assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, com orgulho ostensivo e altivez. Todas as vezes que nós damos voz ao pecado do orgulho, à soberba, à altivez que existe dentro de nós desprezamos os outros. O arrogante coração, segundo Bruce Waltke, que é aquele que se considera um nível acima de Deus e dos outros. O texto que nós citamos de Ezequiel mostra isso. No finalzinho lá do verso 2. E não passas de homens e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver várias pessoas que tiveram poder, que tiveram autoridade, que tiveram capacidades a mais, que eram reconhecidos como destaques entre os outros homens por causa das suas habilidades, que no final eles sempre estavam estimando como se fossem deuses.
Por mais que ele não diga isso, e não que isso, mas a sua atitude é como se eles estivessem acima de Deus. Dentro de um contexto bíblico, imagético, ou melhor, comparativo, metafórico, as pessoas discernem o arrogante pelos seus olhos altivos, olhos altos. E essa atitude repugnante antecede a queda de quem a possui. Veja o que a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Lá em Provérbios capítulo 6, 16 e 17, ele vai dizer que o Senhor odeia olhos altivos. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E é interessante que no final, só para título de curiosidade, no final dessa lista de abominação ao Senhor, que o Senhor abomina, melhor dizendo, está, ou seja, que mais odeia o que semeia contenda entre irmãos. Então está dizendo, eu odeio todas essas coisas, mas detesto mais ainda isso. Veja o que Provérbios capítulo 11, verso 2 vai dizer: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quando vemos um homem orgulhoso, quando vemos um homem soberbo, a sua destruição, a sua queda, se for um homem ímpio, a sua destruição. Se for um eleito, vai ser a sua restauração. Vai vir por meio da ruína e da queda. Por vezes esse arrogante, em vez de ser grato por sua vida, se eleva acima do doador da vida e daqueles que foram criados à sua imagem e considera os seus sucessos sua própria realização. E como nós pensamos isso, que as nossas capacidades dependem exclusivamente de nós, são nossas, Deus nos deu, mas Ele pode tirar? Achando que essas coisas têm origem em nós mesmos. É que nós somos a fonte disso. Mas isso não é verdade. Abra Deuteronômio capítulo 8, verso de 11 a 16. O povo de Deus precisava aprender muita coisa quando saiu do Egito. Eles precisavam tirar o coração do Egito, o coração deles estava no Egito. E é isso que acontece conosco, com os novos convertidos, com os velhos convertidos, com os adolescentes convertidos, ou seja, adolescentes, falando de vida cristã, né? Nós precisamos que o Egito seja retirado do nosso coração. E é isso que Deus está fazendo conosco. Por isso que o povo de Israel, vira e mexe, se lembrava das carnes, se lembrava dos peixes, se lembrava da comida, no meio da escravidão. Ele queria voltar àquela condição. E o Senhor precisava tirar isso do coração deles. E como isso foi tirado? 40 anos no deserto. Eles caminharam 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versos de 11 a 16. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, se tiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morados nelas, depois se multiplicar nos teus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua pata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, naquele momento do deserto, era Deus claramente se manifestando. Era Deus mostrando claramente que estava suprindo, cuidando e conduzindo o seu povo. Agora eles iam passar para um outro estágio, onde Deus não ia aparecer, como apareceu no deserto. Mas ele continuaria fazendo as mesmas coisas. Dando do céu chuvas, protegendo, suprindo as suas necessidades, mas agora ele não vai aparecer. Ele não está oculto. Ele está oculto somente para os olhos daqueles que são cegos. Mas ele está ali presente. E a forma de suprir agora vai ser um pouco diferente. Essas coisas vão vir por meio da mão deles. Mas eles precisam entender que a origem continua sendo a mesma. Veja o que ele vai dizer, verso 15. Que te conduziu por aquele grande deserto e terrível deserto, serpente, abrasadora de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair da água pederneira, que no deserto sustentou com maná que teus pais não comiam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Na continuação, ele vai dizer que agora eles vão trabalhar e vão receber. Que a terra vai dar o fruto. Para que eles não pensem que essas coisas que agora se manifestam desse jeito dependem exclusivamente da mão deles. Não. Deus ainda está sustentando o seu povo. Agora por meio de outros instrumentos. Por meio do trabalho deles, dando força, dando vigor, dando sabedoria, para que eles mesmos possam suprir, com a ajuda de Deus, as suas necessidades. A exemplo desse texto, quando nós não reconhecemos que tudo que fazemos e que todo o nosso trabalho nos é dado por Deus, que nossas capacitações e habilidades dependem exclusivamente dele, corremos o perigo de elevar o nosso coração e não entender que toda a nossa suficiência vem dele. E esquecer. No momento que nós esquecemos, nós deixamos de ser gratos a Deus. E começarmos furtivamente a cultuar e adorar a nós mesmos. O arrogante de coração tira Deus do altar e coloca a si mesmo. Por isso que ele é tão abominável. Por isso que esse comportamento é tão abominável diante de Deus. Certo comentarista, falando no pensamento hebraico, ele diz que no conceito hebraico de homem, o homem é profundamente humanista, pois é tremendamente entusiástico acerca do homem que Deus criou e dos dons que Deus lhe deu. E ao mesmo tempo profundamente teísta, pois o israelita possuía a convicção de que há uma coisa que o homem não pode fazer, a saber, colocar algo no lugar de Deus que o criou. A Escritura vai dizer que no dia do Senhor, quando Ele demonstrar a sua santidade, o Senhor se exaltará acima de todos os soberbos. Veja o que Isaías, capítulo 13, verso 11, vai dizer: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa de sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba
dos violentos. Veja o que Malaquias, capítulo 4, verso 1 vai dizer, também com respeito a esse dia, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vos deixará nem raiz, nem ramos. Ninguém quer estar no lugar de alguém que recebe o castigo. Ninguém. Quando nós olhamos essas coisas, nós devemos fugir. Fugir delas. É interessante. E por que eu falo que ninguém quer estar no lugar de alguém que recebe um castigo? Sabe o que eu falei no início? Do Salmo 63. Esses homens que vivem dessa forma, cheirosinho, bonitinho, aparentemente, aos olhos humanos, extremamente limitados, estão se engordando e sendo felizes. Esses homens estão sendo preparados para juízo. E é você, Asaf, que quer ficar no lugar dele? É isso? Um puritano, numa pregação, certa vez disse que se o inferno, que é um lugar de tormento, não fosse a ausência total de Deus, ele seria um lugar onde um cristão poderia estar. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que não existe sofrimento, não existe dificuldade, não existe nada de dor nesse mundo que possa superar a graça e a misericórdia de Deus em nos preservar da destruição eterna. A imagem disso é o rico e o Lázaro. O rico era um homem abastado, vivia bem. Lázaro, um homem doente. E ao final da sua vida, o rico, as coisas se invertem. Aquele que estava nesse mundo sofrendo, agora está descansando no Senhor. E aquele que descansava nesse mundo perverso, está sofrendo a mão pesada de Deus no lago que arde de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. A Escritura diz que o Senhor sabe livrar da provação aqueles que são seus. Ela também diz que o Senhor não vai nos deixar por muito tempo em uma determinada situação, ou uma tentação, ou uma provação, porque Ele vai nos dar livramento. Mas nesse mundo nós vamos ter aflição por causa do nosso pecado. Mas aquele que sofreu no nosso lugar por causa do nosso pecado, aquele que era o único que podia julgar todos os homens e lançá-los no inferno, quando esteve aqui, assumiu o nosso lugar. Ele teve misericórdia de nós, pecadores, e assume as consequências do nosso pecado. Agora, por que nós não podemos assumir as consequências do nosso pecado? Ou seja, o nosso pecado em si, quando nós cometemos pecado, e aí temos as consequências disso, dos nossos erros, ou do pecado original, que também é culpa nossa. Porque muitas das coisas que sofremos, muitos dos sofrimentos que nós temos com a nossa saúde e outras coisas mais, a tristeza do nosso coração, tem origem em que? No pecado original, no nosso pecado, no pecado do homem.
E é aquele que é santo, que podia julgar, que podia destruir, que podia fazer acontecer, como seus discípulos. Senhor, traz fogo sobre esses homens. Ele diz, vocês não sabem que espírito eu sou? Morreu no meu lugar, no seu lugar. Você é bonitinho, cheirosinho, como eu? Você é miserável, pecador. Mas Deus se agradou em dar o seu reino, em limpar as suas sujeiras e santificá-lo por meio do seu Espírito, através do seu sacrifício. Veja o que o salmista, no Salmo 19, verso 13, vai dizer: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Eu vou falar mais adiante desse salmo, mas eu gostaria de apresentar antes disso o que Matthew Henry fala sobre esse verso. Ele diz assim: a soberba dos pecadores coloca Deus contra eles. Aquele que, sendo exaltado em posição, é altivo de coração, cujo espírito é exaltado com a sua condição, de modo que se torne insolente na sua conduta para com Deus e o homem, saiba que, ainda que ele admire a si mesmo e os outros o bajulem, ainda assim é uma abominação para o Senhor. O grande Deus despreza, o santo Deus o detesta. Por isso ele vai dizer: é evidente que não ficará impune. Muitos pensam que pelo seu poder, força ou influência jamais serão abalados, e nós temos na história da humanidade reis, governadores, presidentes que pensavam desse jeito. Mas o homem que não considera a presença divina nesse mundo, ele se sente seguro. Mas ele corre grande perigo, porque não vê nem consegue perceber que o Todo-Poderoso está contra ele e vem em sua direção para aplacar o seu orgulho. E a coisa que vem à minha mente, até porque estávamos conversando recentemente sobre isso, é o texto de Daniel, capítulo 4. Verso 34, 35, 37, que é o desfecho do abatimento do orgulhoso, do arrogante, o seu arrependimento e o seu entendimento de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, até mesmo sobre a sua vida. Mas ao fim daqueles dias, Daniel 4, 34, 35 e 37, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e essa expressão é muito semelhante, se você for olhar todo o contexto de Daniel, no primeiro momento em que ele se torna o que ele se tornou, a linguagem que você tem do filho pródigo, caindo em si, a ideia de que ele agora começa a loucura da sua atitude, do seu comportamento, ela se vai. Ele cai em si. Naqueles dias eu levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o seu exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele e dizer: que fazes? Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar a quem anda na soberba. Nabucodonosor está dizendo que todas as suas obras são verdadeiras e os caminhos estão justos. O caminho que ele trilhou, Nabucodonosor, é justo.
ele se torna um animal. Ele se transforma em animal. Apesar de ainda estar em forma humana, lógico, ele é reconhecido como um bicho, porque as unhas crescem, o cabelo cresce, e ele começa a comer erva, capim. Um louco. Desfigurou-se. Nabucodonosor está dizendo que esse caminho do Senhor é justo. Às vezes nós não temos a noção, né? Mas Nabucodonosor tem essa situação, aí levanta o seu filho, Belsazar. Se eu não me engano, é aquela da mão escrita na parede. E aí depois Nabucodonosor volta. Agora é engraçado, né? Onde na nossa sociedade um homem que foi diagnosticado com uma loucura, volta ao seu estado normal, lhe é restituído tudo que tem. Primeira coisa que a gente vai dizer, esse cara não tem condições de governar ninguém. Tá bom, está restabelecido, mas realmente, não dá. Até mesmo você, né? Você tem algum problema no trabalho, problema e tal, doença, coração, tá? Você melhorou, mas não, vou parar. Eu vou agora descansar, depois de tudo que eu passei. A ele foi restituído o reino. E Deus fez isso para que ele pudesse perceber quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus de Israel, que pode humilhar os que andam na soberba. E a Escritura vai dizer que ele não é que ele pode, ele pode. Ele vai. Ele vai. Ou para a sua completa destruição, ou para aqueles que são seus, se tornarem como Nabucodonosor, um homem que reconhece a majestade, o governo e a santidade de Deus. E agora, nesse momento, ele começa a agir de acordo com aquilo, com o conhecimento que ele tem. Daniel não fala mais a respeito de Nabucodonosor. Ele se silencia diante, também porque o livro de Daniel não é voltado para ele. Mas eu acho que o escritor sagrado deve ter olhado assim e disse assim, já é o suficiente. Já é suficiente o que nós temos aqui para exaltar o nome de Deus na vida de Nabucodonosor. Vejo que Matthew Henry, estou encerrando, vai dizer, ele diz assim, o poder dos pecadores não os pode proteger de Deus, ainda que se fortaleçam unindo as mãos. Embora eles possam se fortalecer uns aos outros, com suas confederações e combinações, unindo suas forças contra Deus, não escaparão ao seu justo juízo. Ai daquele que contende com seu Criador. Provérbios 11, 21 vai dizer assim, o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Livre de quê? Supostamente de castigo? Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? Na Bíblia, queridos, os verdadeiros discípulos de Cristo são reconhecidos como Ele. Humildes, que é o contrário oposto do orgulhoso, do altivo e do soberbo. E esse é um sentimento totalmente oposto da humildade que provém de uma santidade de vida cristã. Por isso, voltando ao Salmo 19:13, o salmista pede para ser guardado dela e não ser dominado por ela, para que seja irrepreensível. Também da soberba aguardo o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande
transgressão. A fonte de todo pecado é o orgulho e a soberba. Quando Davi fala disso aqui, ele se refere a todos os pecados notórios e evidentes que são acompanhados, ou seja, que tem como fundamento a soberba, o desdém e a obstinação diante de Deus. Perceba que, ao pedir que seja guardado, ele reconhece a sua propensão natural da carne para esse pecado. E se não fosse Deus, não poderia, por sua própria força e vigilância, se ver livre desse pecado. A menos que Deus o assista, ele não será capaz de resistir. E aí a gente vê, como servo de Deus, ele precisa de freio para não se precipitar na arrogância e na rebeldia, transgredindo a lei de Deus. Paulo passa por uma situação extremamente humilhante na sua vida. Alguns comentaristas dizem que o espinho na carne, espinho não é o espinho daqui não, viu? É o espinho da Palestina, numa determinada árvore, que tem uma grossura maior do que 2 dedos juntos. É também traduzido por estaca, aquelas estacas que nós colocamos nas barracas, né? Aquele espinhozinho de rosa, não. É algo que o atormentava. E por que aquilo lhe foi dado? Por que aquele tormento que ele pede insistentemente, quando ele fala 3 vezes, é a ideia de aflição contínua na linguagem, é um hebraísmo, é um superlativo, é um adjetivo ou um substantivo superlativo, ou seja, é algo euíssimo da língua portuguesa. Ou seja, algo constante, algo que trazia dor, algo que trazia vergonha. E Deus diz para ele, não vou tirar. Não vou tirar. E sabe por que Deus não tirou aquele espinho na carne? Porque aquilo podia perdê-lo de vez. Diz, para que não me ensoberbecesse. Veja o que é a soberba, o orgulho na vida de um crente. Como é algo abominável diante de Deus, ao ponto de um homem como o apóstolo Paulo, cheio de predicados, cheio de qualificativos, um homem de Deus, um homem santo como nós, né? Mas que estava muito além de nós. É interessante, né? Você vai olhando a história da igreja, de uma maneira geral, os que estão no passado sempre foram melhores do que nós. Essa é a ideia que às vezes nós temos. Os crentes do passado, não somente Paulo, mas os crentes do passado, eles sempre foram melhores do que nós, parece isso, né? Mas perceba que o Senhor, não vou tirar, você vai ficar, porque isso é bom para você. Porque se eu tirar isso, você se perde na sua arrogância, no seu orgulho, na sua obstinação, por causa das bênçãos de Deus. É isso. E aí ele vai dizer assim, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Olha, eu vou dizer para você, eu não gosto de sofrer não, viu? Não gosto de sofrer, não gosto de ser tentado, não gosto de passar por provação. Mas são nesses momentos que eu me apego mais a Deus. E aí eu fico pensando assim, miserável homem que sou. Porque eu não gosto dessas coisas. Mas eu não posso viver sem elas. Porque é a mão de Deus tratando o meu coração mal, perverso, maligno, tornando um coração manso, gentil e suave à voz de Deus.
Como servo de Deus, Davi reconhece que precisa de freio para que ele não se precipite arrogante e rebeldemente em transgredir a lei de Deus. Ele reconhece que a assistência divina vai preservá-lo inocente e que, dependendo dela, ele confiadamente se assegura da vitória sobre qualquer inimigo, o mundo, o diabo e a carne. E é interessante que depois dessa determinação e aviso do juízo divino contra orgulhosos e arrogantes, aqui no livro de Provérbios, agora ele dá esperança, ele dá o remédio para o pecado passado, para a arrogância de coração, quando diz, pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Sempre junto do aviso do juízo de Deus, do juízo divino por causa do pecado, vem uma chamada ao arrependimento e à mudança de mente. Esse que faz isso é só um: o nosso Deus. O Deus de graça, de misericórdia e de verdade, que aceita em seu seio pessoas como nós. E pior, nos torna igual a Ele. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, creio que a Tua palavra ela fala muito mais do que podemos dizer. Mas a nossa oração demonstra a nossa total incapacidade e dependência do Senhor. Como não ler um texto desse, não se ver nele, não conseguir se enxergar nele, olhar a você mesmo e vê-lo descrito nesses versos. Quando nós vemos e vemos como Deus nos ama, porque Ele está interessado não somente nessa nossa vida nesse mundo, mas principalmente no mundo por vir. Fica com o Teu povo, Senhor, é o que eu te peço. E, Senhor, apara as nossas arestas, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos sustenta nas nossas dificuldades, quando o Senhor estiver tratando o nosso coração, para que não sejamos soberbos aos nossos próprios olhos, ó Pai. E desprezemos o cuidado de Deus e a disciplina do Senhor, como um filho que despreza quando um pai lhe corrige por estar errado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que possamos, ó Pai, com temor, nos alegrar em todas as nossas dificuldades. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.